Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao meu e vosso canal, Anderson Massaco. Para quem ainda não segue, passe a seguir, subscreva, comentem, partilhem com amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, seguidores que vocês têm nas vossas redes sociais e tudo mais. Bem, eu estou aqui para me desculpar primeiro. Faz um tempão que eu não mando vídeos para aqui para o canal, faz um tempão que eu não crio nada, que eu andei ausente e estamos agora num novo ano e eu quero assumir publicamente, quero fazer esse compromisso publicamente convosco, eh, me comprometendo em fazer conteúdo frequentemente, mensalmente, semanalmente para vocês, mas para isso eu preciso que vocês comentem aquilo que vocês gostariam de ouvir. Muitas das vezes eu fico travado por não saber o que produzir, porque não tenho o vosso feedback. Se vocês me derem feedback, eu conseguirei apresentar resposta, porque praticamente eu só respondo às vossas questões, eu só respondo aquilo que vocês perguntam pelo meu WhatsApp, perguntam-me pelas minhas redes sociais. Eu estou aqui para esclarecer as vossas dúvidas, para sanar as vossas dúvidas, esclarecer as vossas dúvidas, aquilo que vocês gostariam de compreender. Mas para quem está pensando em migrar, especificamente para Portugal, não é que é onde moro atualmente e é a realidade que eu conheço. E também porque já faz um ano que eu estou aqui em Portugal, muita coisa aconteceu, muito aprendizado, muitas lições, perdas e tudo mais. Então, no vídeo de hoje vamos falar nada mais, nada menos do que as piores profissões em Portugal. Eu passei por duas experiências. E nesse período de um ano eu conheci pessoas que também trabalham noutros setores, que também compartilharam comigo as suas experiências, né? Eu pude ouvir opiniões de outras pessoas e tudo mais para conseguir fazer uma lista, né? Ou seja, conseguir elencar aquilo que são tipo os piores trabalhos. Mas o pior é relativo, né? Tudo vai depender da perspectiva, de que ângulo eu olho e quais são os critérios que eu escolho para determinar que algo é pior em relação a outro. Então, eu elenquei esta tríade, né, de três coisas. Primeiro, salário baixo, né? Primeiro, salário. Segundo, carga horária. Terceiro, pressão, ou seja, desgaste físico ou mental. Então, rufem os tambores, preparem-se, que eu vou começar a dizer e a explicar o porquê de dizer que isso é pior ou não. Eu vou começar por um dos setores que mais recruta pessoas, né? Que mais recruta pessoal, que é o setor da restauração. Eu particularmente passei por essa experiência, o primeiro trabalho que tive foi em restaurante e conheci um pouco dessa demanda ou desse trabalho, desse ofício. Bem, na minha opinião, e na opinião de muita gente, essa não é uma opinião particular, é opinião de até, de portugueses inclusive, a restauração é uma das áreas com as piores remunerações e com horários, né, com carga horária mais puxadas. Por quê? Porque geralmente no restaurante trabalha-se por 8 horas, certo? Certo. No entanto, a maioria dos restaurantes trabalha por turno repartido. Para quem não sabe, turno repartido é: tu entras, geralmente começam no período das 10, 10 e meia, tu entras às 10 e meia, terminam o primeiro período às 3, por aí 3, 3 e meia, vão para um intervalo, daí ser repartido, vão para o intervalo e retornam ao trabalho às 7 horas, 6 e meia, que seriam 18h30, 19 horas, e trabalham até às 22, 22 e meia. Então, se calculares, aí tu acabas fazendo 8 horas, né? 10 e meia. 11, 12, 13, 14, né? Como é e meia, vamos dizer 14 e meia, 15. Vais fazer 4 horas, 4.
vais entrar às 7, né? 19, 20, 21, 22, 23. 4 horas novamente. Então, somando tudo isso, são 8 horas. E, como é repartido, muita gente vive, trabalha longe de onde mora. Aí é que torna isso muito desgastante. Porque as pessoas têm que sair do seu trabalho, ou irem para casa, ou terem de ficar para um lugar próximo do trabalho, para depois retornarem. Isso faz muito, isso torna o trabalho muito pesado, muito cansativo. E é péssimo, para ser sincero. Por quê? Porque o clima aqui também não ajuda muito. Quando é inverno, no verão, de boa, mas quando é inverno, faz muito frio e chove ao mesmo tempo. Imagina todos os dias tu teres que enfrentar frio, enfrentar chuva, correr o risco de ficar engripado e vai por mim, vais ficar engripado mesmo e ter que trabalhar nessa dinâmica. Então, restauração foi eleito como um dos piores trabalhos por causa desses dois fatores: carga horária pesada, eh, remuneração, dependendo do tamanho, né, do restaurante. Há restaurantes que já são grandes, podem pagar um pouquinho mais, podem pagar 7 euros a hora, por exemplo, podem pagar 6,5 a hora. Né? Lembrando que o mínimo é, se não estou enganado, é 6 euros. Se não estou enganado, 6 euros por hora. Tem outro fator, que ganha-se por horas trabalhadas, não ganha-se por mês. Ou seja, se tu trabalhares menos de 40 horas mensal, a tua remuneração vai ser inferior do que aquilo que você recebeu no contrato. Mas um dos fatores que também torna o restaurante, a restauração, pesada, né? Ou um dos piores setores para trabalhar, além do desgaste da carga horária elevada, baixa remuneração, é também a pressão emocional. Pode não existir muita pressão física no restaurante. Tu não vais lidar tipo com cargas elevadas, levantar coisas muito pesadas, mas o ambiente por si só é muito pesado. Eu trabalhei em restauração, não é fácil, muita gente reclama e reclama da mesma coisa. É ambiente, 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 ambientação. Os colegas com quem trabalham muitas das vezes ferram a vida um dos outros. Muita gente deprime, acabam entrando em depressão, tem que tomar medicamentos para ter que lidar com isso. E na minha opinião, é das piores coisas. Por quê? Porque por vezes tu podes ter um salário baixo, mas se tu trabalhas com pessoas que elevam o teu humor, que te dão energia positiva, tu consegues suportar, né, essas coisas. Mas quando tu podes até ter um bom salário, mas estás num ambiente que leva a tua energia para baixo, isso já estraga tudo, já compromete tudo. Então, restauração é número um, na minha opinião, por exigir tanta demanda de carga horária como demanda emocional. Tens de estar mesmo munido. Quem vem para cá e sabe que vai trabalhar no restaurante, olha, prepara-te emocionalmente. Vais lidar com muita coisa entre colegas e por vezes com clientes também, no caso de você for empregado de sala. Vamos agora para a segunda opção. Eu vou ligar o meu outro celular onde eu tenho a minha cábula. A segunda é a área da construção civil. Por que eu vou colocar a construção civil em segundo lugar? Lembrando que essa primeira opção eu passei por ela e a segunda eu também passei por ela. Eu agora trabalho na área da construção civil, mas eu não comecei como na área em que estou agora, como ajudante de canalização ou hidráulica. Eu comecei como servente e eu conheço, lido com outros serventes nas obras onde passo. E vou vos dizer, é um trabalho fodido, é um trabalho pesado mesmo, por vários fatores. Se tu trabalhas, foste recrutado por uma empresa pequena, primeiro fator, salário baixo. Vão te dar um salário baixo por hora. Por aí, 6 euros a 6 euros e meio. Por aí, por hora trabalhada. Segundo, muito esforço físico. O servente cá faz todo o trabalho sujo e trabalha com máquinas pesadas. Eu trabalhava com motopico, que é aquela máquina de fazer furos no chão. Aquela máquina é pesada, eu tenho que fazer furos no chão, eu tenho que fazer furos na parede.
tinha que transportar. Graças a Deus, eu nunca transportei sacos de cimento e, muito sinceramente, eu acho que a lei aqui não permite. Tem de ter máquina, tem de ter máquina para transportar tudo isso, o que é muito pesado. Mas, por vezes, uma coisa ou outra você vai ter que levantar com as mãos. E é um trabalho pesado mesmo. Teve dias, tem dias que tem trabalho leve. Verdade. Não vamos aqui pintar um quadro negro, um quadro bastante hostilizado. Mas a verdade é que construção civil é pesado, é trabalho braçal, é mesmo, exige muita demanda e vai depender muito do encarregado que tiveres na obra. Vai depender muito. Existem encarregados que são um pouco mais empáticos, não é? Mas, por via de regra, o encarregado está lá para fiscalizar-te. Ele está lá para certificar-se de que tu estás a trabalhar, porque a empresa te paga por hora, certo? Então, se a empresa te paga por hora, todo minuto que tu estás na obra, tu deves certificar-te ele deve certificar-te de que tu estás lá a trabalhar. Porque a empresa dele tem um timing para entregar a obra, tem um prazo de entrega de obra, e eles pagam a tua empresa para quem é subcontratado, que acontece na maioria das vezes, para uma especialidade, subcontratado, eles pagam a tua empresa para você, naquelas horas que tiveres na obra, no estaleiro, estares a trabalhar. Se tu tiveres a bobear, a fazer outra qualquer coisa, a empresa já pode culpar a tua empresa. Ou seja, o detentor da obra, não é? Então, eu tive um encarregado que é um filho da polícia, que era chato, ficava toda hora no meu pé e outras coisas mais. Eu vou abrir aqui um parênteses, que é um segredo de Estado, que quem vir aqui vem já de antemão avisado disso. Para quem trabalha ou vai, eu pretendo começar na construção civil, fiquem muito atentos às vossas horas. Muitas empresas roubam as horas dos funcionários. De que maneira? Descontam-te horas, porque muita gente não presta atenção. O que é que acontece? As empresas geralmente dão ao empregado uma folha de horas para ele preencher, mas também dão ao encarregado da empresa uma folha de horas para ele preencher e pedem para que os dois enviem essa hora, essa ficha de horas assinada. O que acontece muitas das vezes, que aconteceu comigo, inclusive, eu roubava as horas. Várias vezes eu trabalhei 8 horas e meia, mas mandaram as minhas horas como alguém que tinha trabalhado apenas 7 horas. Isso, tipo, somando todas as horas, foram-me roubadas por aí, digamos, no mês de trabalho às 40 horas, foram por aí roubadas 15 horas. Por exemplo, imagina, vou aqui chutar. E isso fez muita diferença no meu ordenado. Tanto que quando eu descobri isso, eu não quis mais ficar naquela empresa. A minha empresa não era culpada, né, mas eu já não quis trabalhar com aquele pessoal e graças a Deus eu encontrei um outro trabalho. Fiquem mesmo muito atentos. Não bobeiem, não vacilem, não não fiquem distraídos, como eles dizem aqui, né? Point fino, point fino. Preste atenção às tuas horas. Você trabalhou, você merece cada centavo das horas que você trabalhou. Cada centavo. Não negligencia. Não tem isso de, não, é só uma horinha. Não, me esqueci. Não, se notares que está a ser frequente, tu deves controlar. Trabalhei X de horas. Tu sabes, porque tu tens a tua folha de horas e enviaste isso. Quando mandarem teu ordenado, tu tens que certificar. Trabalhei X horas, o meu salário tem que ser X porque me pagam X por hora. Pagam-te 7 por horas, calcula. 7 vezes 8, né? Que são as 8 horas do dia. Trabalhou 8 horas, põe 7 vezes 8. Trabalhou 9 horas, põe 7 vezes 9. Teve um dia que você fez horas extras, aponta aquelas horas. Calcula 7 vezes 9, por exemplo. 9 horas do dia. Vai dar um valor. Depois vais pegar o valor que deu, vezes, por exemplo, 4, que são 4 semanas, vezes 3, que são 3 semanas. Vais fazer isso. O resultado vai ser um. Esse resultado é que tem que aparecer no teu salário, mas vai receber menos por causa
os descontos. Então, tu tens de exigir sempre outra dica. Exijam sempre recibos de salário. Eu já trabalhei em empresa que não me davam recibo de salário. Do primeiro mês não me deram, do segundo mês não me deram. Eu tive que exigir, porque tu vais sempre precisar disso para aquelas pessoas que ainda não deram entrada para o seu cartão de residência, por exemplo, um dia vão precisar. Quando forem arrendar uma casa, um dia vão precisar, porque o senhor pode vos pedir o contrato, pode vos pedir recibo, né, de salário que comprova que vocês estão numa situação regular de trabalhadores. Então, sempre exijam isso para vocês terem e para vocês poderem confrontar qualquer eventualidade que surja. Terceiro lugar, eu vou olhar para a minha cábula. Olha, mas antes de ir para o terceiro lugar, eu vou justificar também eh, os pontos que tornam a construção civil difícil. ATT, atenção, 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 aqui tem uma rasteira. Não é toda a área da construção civil que é péssima e que pagam mal. Paga-se mal para quem não é de uma área com especialização. Por exemplo, és canalizador, ótimo. Se tiveres numa boa empresa, é bem provável que tenhas uma boa remuneração. Não exige muito trabalho pesado, mas tem de ser técnico, ou seja, oficial. O oficial aqui já tem um salário médio, já tem um salário médio, já tem uma remuneração média. Então, foquem em especializações, mano. Seja alguém técnico em hidráulica, técnico em frio ou AVAC, são áreas bastante, AVAC principalmente, muito bem remuneradas. Refrigeração, né? A área da refrigeração, ar-condicionados e tudo mais. É muito requisitado, tem muita oportunidade. Eletricistas, técnicos bons, bons eletricistas aqui são bem remunerados. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, mas podem receber em média, 7,5 por hora, 7,5 € por hora a 8 € por hora, sendo técnico. Se for engenheiro, pior ainda. Depois eu faço um vídeo também a falar das formações que são imprescindíveis a se fazer antes de vir para Portugal e que com essas formações conseguem bons empregos e com isso quero dizer boas remunerações. No entanto, estava a dizer, os especialistas, os oficiais têm muito boa remuneração mesmo. A área péssima é ajudante, servente. Eu acho que também é muito pesado para os ferrageiros, que são o pessoal que ficam fazendo as armações em varões e tudo mais. Por quê? Porque eles ficam a maioria das vezes expostos ao ar livre. Se tiverem num tempo, na estação de verão, muito bom, top. Né? Pena que vão ter que lidar com o sol, mas é pior do que lidar com o frio e a chuva. Então é nessa área que eu digo que é mesmo difícil. Os ferrageiros, os montadores de andaime, conheci recentemente, lido com o pessoal, né? Quando estamos em obra, a cada fase que vamos, né? Vão entrando equipas, tu vais percebendo como é o trabalho de cada área. E eu também vi que essa é uma área mesmo pesada, porque quando está muito frio, é inverno, eles trabalham com ferro. Olha, o contato com o ferro faz a mão congelar de uma maneira, vocês não têm noção. Imagine agora que se tiver a chover. Tu pode estar coberto, mas é um clima muito fresco e tudo mais. Não é fácil mesmo. Isso envolve muito esforço físico e esforço mental. Mas para mim, ainda chega a ser melhor do que restauração. Por quê? Porque só tem o esforço físico, não tem o esforço mental. Tu não tens que lidar com uma pessoa dentro do ambiente durante o dia todo. Porque na obra tu estás sempre em circulação, tu estás sempre a se movimentar, fazendo uma coisa ou outra. Podes escolher estar com um colega que te transmite mais boa energia do que um, estás a ver? Então, é bem melhor, na minha opinião. No entanto, é um dos piores, porque podes, dependendo, se não és especialista, remuneração baixa. Se és especialista, remuneração boa, média alta, vamos dizer aí o média, vamos chutar, e pouco esforço físico, não muita pressão emocional nem física. Então vamos partir agora para a terceira área. A terceira área eu ia elencar, eu ia eleger limpadores de limpeza. Limpeza na rua e tudo mais em casa e tudo mais. Por quê? Porque é um pessoal que não trabalha muito com horas extras. Uma das coisas que faz mitigar o salário baixo é compensar com horas extras, né? Dali, carga horária mais puxada,
um pouco mais de esforço físico, mas isso pode ajudar-te a ter uma melhor remuneração. Então, o pessoal que trabalha em limpeza, raramente eles fazem horas extras, porque já tem um horário estipulado e eles têm que fazer, cumprir aquela rotina. Um dos grandes defeitos desse trabalho é a exposição a líquidos, né, ou a material eh, tóxico, vamos assim dizer. Isso pode danificar a saúde e tudo mais, pode agravar uma pessoa que já tem um quadro clínico não muito bom, não tem uma saúde muito boa, tem uma imunidade baixa e tudo mais com o clima aqui, muitas das vezes chega atrapalhando nós que viemos de clima tropicais. Então, esse eu te colocaria em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu vou colocar as pessoas que trabalham com cuidados geriátricos, ou seja, que cuidam de idosos. Por quê? Porque depende muito, depende muito. Eu vou dizer, pior, mal ou bom, depende muito de perspectiva e de experiência. Eu não, nessa área não é a minha experiência particular. Pode ter pessoas que trabalham com isso e tiveram excelente experiência. Eu recomendo que vocês consultem mais pessoas, vejam mais vídeos, procurem aqui na internet, não é? E ouçam para vocês poderem comparar as opiniões. Eu estou a falar com base a essa tríade, não é? Carga horária, salário e pressão, ou seja, esforço físico ou mental. Nos cuidados geriátricos pode não envolver muito esforço físico, mas mas envolver mais esforço mental, porque vai depender muito do idoso com que tu vais trabalhar, da educação que ele tem, da maneira que ele lida contigo, de como te trata, e vai depender também do estado clínico em que ele se encontra. É uma pessoa que já está, que tem a sua mobilidade totalmente comprometida, vai dar-te algum trabalho para quem nunca lidou com isso. Uma pessoa que ainda tem a sua mobilidade, consegue se deslocar sozinho, fazer necessidade, se alimentar sozinho, ok, não vais ter muito trabalho. Então, é muito sobre isso. E a remuneração nem sempre é alta, às vezes é uma remuneração um, um pouco, né, perto do salário mínimo. E qual é o salário mínimo atualmente em Portugal? 870 euros. Se envolvermos o desconto, já envolvendo o desconto, né? As pessoas quando recebem 870 euros, é mesmo 870 euros limpo, o patrão, a entidade patronal é que tem que, muitas das vezes é que paga a segurança social. Então é isso, pessoal. E, por último, já tenho aqui, né? Por último, vou dizer também os operadores de caixa. Poderia ser operador de caixa ou pessoa que trabalha com telemarketing ou publicidade. O que acontece? Vou falar dos dois. O terceiro esse outro vai ser o bônus. O telemarketing vai ser um bônus. O pessoal que trabalha como operador de caixa em rede de supermercados, eu acho que eles também fazem um trabalho muito difícil. Porque eu também já trabalhei com o público, sei que muitas das vezes não é fácil. Tu atendes pessoa mal-humorada, tu atendes pessoa eh, não educada, mal educada, tu atendes pessoa irritada, tu atendes todo tipo de pessoa e cada pessoa que passa por ti deixa um pouco dele em si. Quando você é uma pessoa que absorve demais ou é uma pessoa não treinada a filtrar as coisas, né? A ficar somente com o que é bom. É uma coisa um pouco difícil porque também, se existir uma falha na contabilidade, tu é quem vais pagar. Já percebeu isso? Imagina, tu passas um produto em que não quantificaste. Um produto passa por ti. Depois vai se verificar. Não, foi na tua caixa em que houve essa gafe. Tu é que vais ficar com esse prejuízo. É pesado. Trabalham ah, por horas de pé. Raramente estão sentadas. Então, é um tipo de trabalho que vai envolver também esforço físico e esforço mental. E o salário também não é muito aquém da, do salário mínimo, não é tão elevado assim, um pouco perto do salário mínimo. Por último, e como bônus, vou colocar o pessoal que trabalha com marketing, eh, principalmente o marketing porta a porta. Muitas das vezes essas pessoas são postas sobre uma pressão, né, em baterem metas específicas, e para isso eles têm que abordar muita gente, têm que andar debaixo do sol e da chuva. Vou referir novamente, quando está inverno, chove ao mesmo tempo, e é chuva e frio. Não importa se tu estás
agasalhado ou não, vai estar de se tiver de jeans, a calça vai molhar, tu vais te molhar. E muitas das vezes tu és obrigado a bater essas metas porque tu praticamente és pago por cada cliente que compra, que adere ao vosso produto. Então eu acho essa cena mesmo boa, não é uma cena muito boa. Recomendo, não recomendo muito, né? É um tipo de trabalho que eu não recomendo, a não ser quem trabalha com call center, a partir de casa. Ok, sem problema nenhum. Então, pessoal, digam qual é a vossa dúvida, digam se o vídeo ficou esclarecedor, se vocês têm alguma questão que vocês gostariam de ver e de ouvir aqui no nosso canal. Esse canal é nosso, não é somente meu, o canal é nosso. Repita comigo, nosso canal. Subscrevam, dá um joinha, dá um like, dá um dislike. Para quem não gostou, o vosso hate também é importante. Digam lá que vocês não gostaram. Façam, seja lá o que for, deixem a vossa opinião. Gostaram? Comentem. Não gostaram? Comentem também. Não se preocupe que eu não vou levar para o lado pessoal. Mas eu não cresço só com elogios. Então deixem as vossas opiniões e vamos crescer juntos. Até o próximo vídeo. Tamo juntos.